Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui com a palavra do Senhor. A presença do Senhor é real, tem que ser real na nossa vida. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, crendo que nós somos escolhidos, que nós somos chamados, que nós somos, filhos de Deus. E para isso nós precisamos entender, se a gente for no livro de Eclesiastes, vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos um tempo aqui nessa terra. A gente nasce, e a gente cresce, a gente passa a ser criança, depois a gente vem a pré-adolescência, vem a adolescência, depois vem a gente ser adulto, vem a maturidade, e a gente vai vivendo cada dia, cada tempo, de uma forma que somente Deus pode nos entender e nos ajudar. E Jeremias, ele foi chamado por Deus. Jeremias, aqui no capítulo 1, vai falar do chamado dele, a partir do versículo 5, está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por herança. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor, então, ele começa aqui a trabalhar, no caráter de Jeremias, na sua vida espiritual, emocional, o seu dia a dia, O Senhor, ele está falando assim: o Senhor estendeu a mão e tocou na boca e disse-me, o Senhor: eis que ponho a minha palavra na sua boca. Então é Deus que chama os profetas, é Deus que capacita os profetas, é o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Se você for ver no livro de Daniel, o capítulo 2 de Daniel, a palavra do Senhor vai falar que Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, e quando ele interpretou esse sonho, eu vou ler aqui para você no capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 19, que está escrito assim: e responderam os caldeus na presença do rei, dizendo: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há algum que domine a astrologia ou o caldeu, porquanto o dia em que o rei requer é difícil. Aquilo que o rei estava querendo era difícil, ele queria a interpretação dos sonhos. Então, a palavra do Senhor vem falando que Daniel, ele interpretou. E Daniel, versículo 14, e Daniel entrou e pediu ao rei que ele lhe desse um tempo. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 19, foi revelado a Daniel numa visão de noite. Aleluias. E Daniel, sabe o que ele fez? Ele louvou o nome do Senhor. E Daniel falou assim: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque porque dele é a sabedoria, a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria ao sábio, ciência ao inteligente. Ele revela o profundo
e o escondido, e conhece quem está nas trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o assunto do rei. Olha que tremendo. O Senhor está falando com pessoas aí agora. O Senhor está falando, pode ser com você, que Ele está falando: olha, eu te chamei e você está temendo. Eu mandei e você não está indo. Eu te mostrei e você não está acreditando. Mas assim diz o Senhor: eu sou Deus que chamo e que capacito. Aleluias. Tão somente fica na minha dispensação, diz o Senhor, porque vou eu te levar em muitos lugares. Vou te levar para anunciar a minha palavra, porque a palavra do Senhor, amados, ela é viva e ela é eficaz. A palavra do Senhor é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que dá vida, é a palavra do Senhor que vai trazer para nós a fé de que nós venhamos acreditar, crer que Jesus Cristo, aleluias, é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, e ele foi ali como uma ovelha muda para o matadouro, ele foi pregado numa cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e ele morreu na cruz para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado, e nós precisamos agora, como atalaias, como chamados do Senhor, assim como Jeremias, anunciar, porque Deus é que coloca a palavra na nossa boca, e nós devemos anunciar bem alto para o mundo inteiro ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e Ele está voltando para buscar o seu povo. Ele está buscando, Ele vai buscar aquele que é lavado e redimido no sangue dele. Aleluia. E se você ainda não teve encontro com esse Deus maravilhoso, faça isso agora. Fala: Jesus, eu preciso do Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Não temas, porque o Senhor é que te chamou. É Ele que te usa. É Ele, aleluias, que estabelece todas as coisas. Então, entrega sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém.